Agora vamos lá para o nosso primeiro assunto, super importante. Vamos falar da nossa saúde. Bem lembrado, o Paulinho falou dos homens, né? Porque a gente pensa em Outubro Rosa só para as mulheres, mas os homens também, infelizmente, podem ter câncer de mama, tá? Agora, de fato, esse é um mês que tem como objetivo a divulgação de informações sobre o câncer de mama. É um alerta para a sociedade. Sabe que eu gosto muito desse mês porque todo outubro eu falo, minha mamografia, né? Esse ano eu fiz antes, até não esperei chegar a outubro, mas eu faço direitinho todo ano. Mas quando a gente, por um acaso, esquece, porque a vida passa tão rápido, esse mês ele nos ajuda. E então a gente vai falar sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce da doença. E hoje, gente, especialmente hoje, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. Então, para falar mais sobre esse assunto, hoje aqui com a gente a oncologista Ayla Box-Muti e a Alessandra Oldani. A Ayla é uma especialista no assunto e a Alessandra Oldani superou o desafio da doença e vai contar um pouquinho da história. Então, eu recebo as duas com muito carinho. Sejam bem-vindas, venham para cá. Obrigada por estar aqui. Muito bom te receber. Obrigada por estar aqui também. Vamos sentar aqui e aí a gente já começa esse nosso bate-papo. Tão importante para as mulheres, mas o Paulinho lembrou para os homens também, né, doutora? Sim. Você falou uma coisa que não podemos esquecer. Os homens, eles também podem ter câncer de mama. Porque se esquece, é uma minoria, é 1%, mas lembrar que os homens têm a glândula mamária, né? Sim, importantíssimo. Você já viveu tudo isso, então hoje vai compartilhar um pouquinho da sua história. Isso, vivi recentemente, né, Cláudia? Bem recentemente, faz mais ou menos uns 6 meses que eu fiz a mastectomia, né, a cirurgia, a adenectomia e coloquei a prótese. O cabelinho é curto ainda, né? Então é bem recente. Então, é um curto, mas já cresceu e tá linda, viu? Falei pra ela também. Ficou muito lindo. Não sei como era antes, mas você está lindíssima. E ninguém diz. Ficou sem nada. Fiquei carequinha, usei uma lace, né? Então deu pra ficar bem, pra trabalhar. E o cabelo já cresceu, eu uso ele curtinho, né? Começou a crescer, eu já comecei a usar curtinho. E não tem problema algum. Muito cabelo bem. nasce. Agora, quem vê a Lê assim super bem, nem imagina tudo que ela viveu e tudo que ela passou. E, de fato, o câncer de mama é um baque, é uma barra. É verdade. Né? E é interessante a gente também salientar, para quem está assistindo, a importância da rede de apoio. Eu sei que as mulheres que passam por esse processo, muitas vezes elas ficam órfãs. Eu digo que, inclusive, de marido, que abandona. Então, vamos prestar atenção, porque o assunto é para todos. Tá certo, doutora? Isso. A gente pensa no câncer de mama e lembra no mês de outubro da mamografia, mas ainda tem gente que acha que só o exame de toque é suficiente. Não, né? Explica pra gente o porquê. Na verdade, o exame de toque vai diagnosticar o nódulo, o câncer de mama mais avançado, porque você já conseguiu tocar. Não é essa a ideia da conscientização. Na verdade, o toque é só pra gente lembrar que a gente tem mama, que a gente deve examiná-la, né? E o exame primordial é a mamografia. É a mamografia que é o exame de rastreamento para a gente fazer o diagnóstico precoce, antes que a doença se torne clínica, onde só tem alteração do exame de imagem. Perfeito. A mamografia ela tem que ser feita a cada quanto tempo e a partir de que idade? 40 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Existem mulheres que têm câncer de mama antes disso, não é, doutora? Sim, tem. Tem sim, principalmente aquelas pacientes que têm algum fator hereditário, algum fator de risco mais importante. Então, tem pacientes e a gente vê a incidência nas pacientes mais jovens aumentando. Pois é. Alessandra, como é que foi a sua história? Eu não sei qual é a sua idade, mas me parece uma mulher jovem. Não sei se você tem mais de 40 ou não. Eu tenho 51 anos. Parabéns, porque realmente não parece. Obrigada. E passei por tudo isso, né? 51 anos, como a doutora disse, tenho algumas amigas que tiveram na faixa de 29, 30 anos, então acomete muito jovem as mulheres. E o exame, a mamografia a partir dos 40 anos, teria que ser antes, porque se já tem esse histórico genético, né? Quando mais jovem, mais genético, mais idade, tem outras formas, né? A doutora explica isso melhor. Então, até um apelo,
para que essa idade reduza, pelo menos para uns 30 anos, né? Não sei se existe isso. Mas pacientes que têm síndrome hereditária diagnosticada, elas têm que fazer precocemente. E muitas vezes também usar outros métodos por conta da característica da mama nessa idade. Então, às vezes, é lançado mão da ressonância da mama. A ressonância magnética, ela vê melhor do que a mamografia? Não. A gente não pode passar isso, porque senão vai todo mundo querer fazer ressonância, mas não é isso. É porque a mamografia, ela é para uma idade mais avançada. O ultrassom a gente consegue usar numa idade mais precoce, antes dos 40 anos, por conta do maior aumento de glândula, por ter mais quantidade de glândula na mama, quanto mais jovem a gente for. Depois é substituída por gordura, então é melhor mamografia. É que a ressonância, para esses pacientes mais jovens, às vezes, ela, dependendo da síndrome hereditária, está indicado. Então, é só para casos selecionados. Perfeito. Por isso é importante o acompanhamento, normalmente com a ginecologista ou ginecologista, né? A gente tem por hábito esse acompanhamento, mas às vezes a gente descuida, como eu falei na abertura, a vida está passando cada vez mais rápido e sem a gente perceber, já fez 1 ano, 2 anos, 3 anos e você não foi visitar o seu médico. Como é que foi a sua descoberta, Lê? Então, a gente tem que ser leoas nesse quesito câncer de mama, porque nunca a gente acha que vai acontecer. Eu sempre fiz o autoexame, o exame certinho, mas ele aparece... Você fazia mamografia uma vez por ano? Mamografia, uma vez por ano, porque eu sou da área da saúde, então também já estava sempre de olho nisso. E apareceu, tanto é que eu descobri bem pequenininho, bem no começo, que isso já ajuda muito, né, na cura. Graças a Deus hoje eu estou curada. Então foi primordial descobrir cedo, para que ele não fosse maior, não desse as metástases, que se alastrasse. Então, assim... É tudo pela fé, né? Foi Deus que descobriu aqui, foi Deus que mandou, porque o câncer, ele não dói, ele aparece, não percebe. Como a doutora disse, você só vai perceber quando ele é palpável. Então, quando você acha um nódulo, uma bolinha, né? Aí você fala, nossa, tem alguma coisa aqui, mas ele já está lá, né? Já nasceu lá. Há bastante tempo, né? Há bastante tempo. Então, tem uns que mais agressivos, outros não. Então, o meu não sentia nada. A minha filha, né, que são os anjos, a gente estava deitada na cama, ela me abraçou, sabe quando vem na cama e deita assim? Aí quando ela deitou a cabecinha, ela deitou rápido, ela tem 14 anos, uma mocinha, ela deitou e doeu. Aí eu falei, nossa, uma dorzinha como se fosse uma espinhazinha. Aí eu comecei a palpar, eu não ia descobrir, porque ele era muito interno, era atrás do ducto mamário. E eu apertei, porque eu falei, agora vai ter que doer de novo isso, vou ter que achar. E não doeu. E procurei, achei uma bolinha, um nódulozinho bem pequenininho. Achei estranho, porque eu nunca tive nódulo. Tem mulheres que têm, às vezes. Sim, eu tenho os nódulos e não é nada. Na né? época da menstruação, a gente fica com o peito mais empedradinho. Isso, né? Porque às vezes você fica encucada com aquilo, não tem problema algum. Como eu nunca tive, aquilo eu fiquei assustada. Mas confesso que eu falei, nossa, nunca vi isso. E fui apertando e já fiz. No dia seguinte, já fui fazer uma consulta, né? Para fazer o exame rápido. E fiz o exame, fiz o ultrassom, fiz a mamografia e deu negativo. Uau! Ele era muito pequenininho. Deu negativo. E aí eu passei com o mastologista, peguei os exames, passei com o mastologista e assim, ele conseguiu ver com outros olhos, né? Ele falou assim, olha, tem alguma coisa aí, mas pode ter tido uma inflamaçãozinha, alguma coisa que estourou, algum cisto. Aí eu falei, então vamos fazer uma biópsia, né, doutor? Vamos dar nome para essa situação. Aí, fica em paz. Eu falei, não é câncer não, né, doutor? Ainda brinquei. Aí ele falou, não, fica tranquila, não tem característica, é muito pequenininho. Normalmente eles têm bordas irregulares, o seu é bem redondinho e tal, fica em paz. Aí fez o exame, 7 dias, veio lá. Carcinoma, um bem invasivo. Então, aí a gente começa a ver com outros olhos. E assim, foi muito rápido, porque eu descobri, né, numa terça-feira na consulta, na quinta-feira ele já me encaminhou para o oncologista, na sexta eu estava fazendo quimioterapia, por ser um câncer muito agressivo e era pequeno, ele tinha o tamanho de uma bolinha de gude, 2 centímetros, mas faz um estrago. Esse tratamento durou quanto tempo, Alessandra? Então, eu fiz as quimioterapias, fiz um tratamento com uma quimio mais forte, né, que é aquela vermelha que a gente fala, né, popularmente dizendo, a doutora explica melhor. Depois eu fiz 6 sessões, depois fiz 12 sessões do Toxol, que é uma outra quimio, que é a branca. E assim, as preocupações que as mulheres têm. A primeira coisa é o cabelo.
né? A gente sabe que vai passar mal, que pode ter vômito, que pode ter vários problemas que o câncer traz para a gente. Mas a preocupação também é o cabelo. Eu vou dizer que é uma preocupação momentânea. Depois que a gente tem isso, o cabelo é o de menos, né? A vida é muito melhor do que um cabelo. Então eu fui perguntar para ele tudo o que ia acontecer. Aí o oncologista me explicou tudo, aí falou do cabelo. Aí eu falei, como vai ser, doutor? Ele falou, vai cair. Aí eu falei, mas tem pessoas que fazem, né, tratamento, umas caem, outras não caem, isso é do corpo, é resistência, qual é a minha alimentação, como que eu faço para que aconteça isso? Ele falou, não, é fato, vai cair. É o tipo de quimioterapia que você vai fazer é forte e ela é 90% de alopecia, então vai cair. Dito e feito, fiz a primeira quimio, fiquei bem, dá para passar, porque a gente fala é um bicho de 7 cabeças, não, é bicho de uma cabeça. Dá para passar, fiz a quimio, fui trabalhar, fiquei bem. 15 dias que deu aquele pico, né, do medicamento, caiu tudo. Mas eu não estava preparada, porque eu achava que fosse cair aos poucos. Todo mundo, corta curtinho. Não, não adianta a gente cortar curtinho. Ele cai da raiz. Então, você já tem que entender qual é o seu tratamento, qual é a medicação, se ela realmente vai cair seu cabelo ou não. E já se prepara, raspa a cabeça, porque ele cai. Aí, assim, eu acho que foi um drama maior quando ele foi caindo. Meu cabelo era muito comprido. Ele era muito comprido. Então, conforme ele foi caindo, ele foi embolando aqui na ponta. Então, eu não percebia cabelo no chão, não é aquela coisa de aquele cabelo. E quando eu começou a cair mesmo, que pegava na mão, caiu um bolo total. Aí caem as fichas. Aí você vê quanto cabelo, né? Mas assim, eu me senti calma. Falei, isso vai acontecer, eu já sabia, tá? É um propósito, né? Deus está aqui. Eu pus na minha mente que eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu sabia se eu ia morrer ou não? Não sabia. Mas eu quis passar isso para os meus filhos, para a minha família. Eu vou lutar, vamos fazer, o tratamento está aí e nós vamos correr atrás disso. Daqui a pouco você conta um pouco mais. Doutora, existem tipos diferentes de câncer de mama? Sim, bem lembrado. A pergunta é boa. Porque eu até brinco com as minhas pacientes, não se comparem com as outras pacientes, porque, eu tenho câncer de mama, a outra também tem. Não, temos tipos diferentes de câncer de mama, que vão ter tratamentos diferentes e acompanhamentos também. Então, drogas diferentes para serem oferecidas para determinado tipo de câncer. Então, temos aqueles tumores que são hormonais positivos, temos os triplo negativos e os HER2 positivos. Algum é mais agressivo, assim? A gente está ali falando de tudo muito parecido? Tem. O triplo negativo, ele tem a sua agressividade e ele vai ter sua característica. E como ela falou, um ano eu fiz o exame, não tinha nada. E nem deu um ano e apareceu alguma coisa. Então, ele é um tumor que a gente fala que às vezes ele é um tumor de intervalo, entre os intervalos dos exames. E tem o HER2 positivo, que ele também é um tumor mais agressivo, mas a gente tem medicamentos específicos para ele. Antigamente a gente tinha um horror a essa palavra, hoje a gente já enxerga cura. Sim. Uma grande quantidade de mulheres que têm câncer. Sim. A gente pode falar que o tratamento é eficiente? É eficiente. Hoje em dia, nós temos cada vez mais tratamentos oncológicos eficientes. Então, com taxas de respostas altas e com taxas de curas também. Então, a gente tem tumores que são curáveis, mesmo metastáticos, né? Quem está curado de um câncer de mama precisa continuar fazendo acompanhamento? Sempre. Outra coisa que eu falo para os meus pacientes, a relação entre nós vai ser como um casamento, é para sempre. Mulheres que já passaram da fase reprodutiva, que estão na menopausa, que não menstruam mais, né? Elas podem ter câncer de mama? Podem. Então a gente tem que fazer mamografia e os exames até quantos anos? Geralmente até os 69, 70 anos pelo Ministério da Saúde, porém a gente vai muito na expectativa de vida daquela paciente. Então, a gente vê que tem pacientes acima de 70 anos que sim, os seus ginecologistas e os seus mastologistas continuam pedindo o exame, porque essa paciente tem expectativa maior de vida. Então, a gente vive mais hoje em dia, né? Então, não está tanto para idade cronológica, e sim para qual é a expectativa de vida dessa paciente. Perfeito. Então, a gente faz. A gente vai conhecer a história de alguém que passou pelo câncer de mama
e tinha um sonho de amamentar e conseguiu amamentar. Então, vou pedir para vocês continuarem, para a gente continuar falando sobre esse assunto, mas também quero que você que está aí do outro lado mande a sua pergunta, porque às vezes tem alguma coisa te incomodando, algo mais pontual, e a doutora Ayla Box está aqui para te ajudar, a Alessandra com a experiência também vivida por ela. Então, participe do programa. Quanto mais você tem informação, melhor você pode se cuidar. Isso é muito importante, né? E às vezes a gente fala assim, é que eu não tenho médico, é porque o exame só é para daqui a 5 meses. Mas presta atenção, informação e agende o seu exame. O mais importante é agendar. É só para daqui a 5 meses? Pois agende agora, que daqui a 5 meses você faz e tá tudo bem. O que não pode é não fazer, tá certo? Eu volto já já, tá bom? 2 minutinhos só. De volta aqui com as duas doutoras, né? Temos hoje uma médica e uma paciente dentista. E é tão interessante, né, quando a gente passa por algo assim, sendo que a gente fala tanto de saúde, promove saúde, você fala, como assim, né? E aconteceu comigo, né? Você deve ter se questionado em alguns momentos. Isso, exatamente. Acontece com qualquer um, né? A gente tem que estar preparada. Eu digo que é um propósito. É um propósito. Dá para passar? Dá. É difícil, é um processo. Então, assim, a quimioterapia, ela envenena a gente, né, doutora? Então, assim, em doses pequenas. Então, vai debilitando o corpo. Então, tem que se alimentar bem. O segredo é se alimentar bem. A cabeça é tudo. Cabeça boa, Cabeça né? boa, a gente não pode se entregar. Quanto tempo, mais ou menos, dura um tratamento completo? Existe um número para isso? Depende. Para mama, vou pegar o caso dela, porque aí depende de cada tipo de câncer e de mama, né? Então, ela fez um tratamento em torno de 5, 6 meses de quimioterapia para depois ir para a cirurgia. E aí, depois da cirurgia, que fez quimioterapia antes, né? Exato. E depois foi para a cirurgia. Depois da cirurgia, faz ou não radioterapia, se tiver indicação. Então, vamos colocar aí um ano de tratamento? Eu Tudo. falei no começo Quase sobre rede de apoio. Você percebe a importância disso como médica? Faz diferença? Muito. Inclusive, na nossa clínica, a gente tem toda uma estrutura e isso está sendo uma tendência dos grandes serviços de oncologia, ter toda a rede de apoio. Você precisa ter em casa, claro, você falou, e ainda teve um estudo que mostrou exatamente isso, de homens que se separam das mulheres nesse momento mais difícil da vida delas. E também os grandes centros com toda uma estrutura de psicologia, de fisioterapia, de nutrição, toda a estrutura para atender as pacientes em tratamento. Multidisciplinar, Sim, né? sim. Em alguns casos é necessária a mastectomia total. Sim. E a reconstrução hoje, ela é um sonho possível? Como é que tá isso, doutora? Olha, eu não sou mastologista, mas o que a gente vê que pode ser reconstruída assim imediatamente após a cirurgia. Tem casos que são reconstruídos. Bom, vamos para as perguntas e a gente vai conversando ao longo delas, tá bom? Silvana Vieira diz assim, boa tarde, gostaria de saber o que significa mama densa. Mama densa é que tem bastante glândula. Então, essas pacientes que têm a mama densa, elas precisam fazer um exame complementar à mamografia. É uma mama com bastante glândula. É densa como a palavra mesmo, então ela é mais firme, mais dura, ela é mais... Não necessariamente a consistência, não é isso. É quantidade de glândula que você tem na mama. Então a gente, como paciente, não vai saber, é o médico que vai falar. E a gente vê na mamografia. Ah, tá. Aí vai precisar do complemento. Exatamente. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então. Obrigada, Silvana. Jaque Batista. Boa tarde. Sinto dores no mamilo e sensação que está sempre muito quente. E sinto dores no seio. É normal? Tenho 38 anos e fiz uma esterectomia total aos 31. Às vezes, no período menstrual, a gente tem as alterações glandulares das mamas. Então, precisa saber se essas queixas, esses sintomas, têm relação a período menstrual. Ela fez a esterectomia total, mas pela descrição parece que os ovários foram preservados. Então, ela deve ter função ovariana. Ela não menstrua porque não tem útero, mas deve ter função ovariana. Aí tem os sintomas da TPM. Sim. Se não for isso, é bom também, de toda forma, eu acho que dor, desconforto é um alerta, tem que ser né? avaliado por um médico, Eu penso com certeza, assim, com A certeza. gente não pode falar, tá doendo aqui, Não. vou perguntar no programa e ponto. Não, a gente responde, né? Os médicos vão dar aqui um parecer, mas, gente, dor não é normal. Dor é alerta, é assim, vai ver o que é. Tá
bom? A Fá Regina diz, boa tarde, eu tenho 49 anos e nunca fiz exame da mama. Faço autoexame em casa e nunca senti caroço algum. Estou errada? Fá Regina, muito, né, doutora? É aquilo, e uma outra coisa, o Outubro Rosa era para trazer consciência do seu próprio corpo para a mulher. Mas lembrar que o autoexame, ele não faz o diagnóstico precoce. E quanto mais precoce se faz o diagnóstico, maior a chance de cura. Então, precisa fazer. Entenderam? Está errado. Entendeu, Fátima? Todas as minhas amigas em casa, quem nunca fez, marcar. Quem fez tem mais de um ano, tá atrasada, marca também. E não importa se não vai ter para hoje, para amanhã, para o mês que vem. Você deixa marcado, anota na agenda, prega o papel na geladeira e não esquece. E vai fazer, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Gildete Chagas. Sinto coceira nos seios e fico preocupada. Minha irmã teve câncer e morreu em 2021 de Covid. Já estava nos ossos. Ela descobriu tardiamente e morreu com 55 anos. O que a gente pode falar para ela? É normal ter essa coceira? Mas isso é mais de pele, né? Precisa ver se a pele não tem alguma alteração, porque o câncer de mama também pode dar alteração na pele. E isso é uma alta suspeita de câncer de mama, não é qualquer alteração, né? É uma pele que fica mais com característica de laranja, de casca de laranja, pode ter descarga mamilar. Então, não é apenas a coceira, né? Pode ser uma coceira associada a um vermelhidão lá da mama, com enrugamento da pele. Então, tem alteração em pele. Você teve alguma alteração na pele também, Ali? Não tive nada imperceptível, né? Esse nódulo muito interno. Fiz a químio, não fiz a rádio, porque a opção foi fazer a mastectomia. E eu fiz das duas, fiz da saudável também. Já preventivo, por ser um triplo negativo, como a doutora disse que é um tipo de câncer muito agressivo, ainda de origem genética, então corre-se o risco de um dia poder voltar, Deus o livre, mas então a gente vai fazer toda a prevenção. Descobriu, vamos fazer tudo o que tem que ser feito. Então eu já estava curada, já tinha feito as químios. Eu lembro que o oncologista, o doutor, né, que me tratou, ele disse que 2 químios já tinha sumido. Fiz o exame, já não estava mais. Só que eu tinha que fazer todo o protocolo. Eu falei, Fazer todo o processo. Eu falei, nossa, mas eu vou fazer mais 12 químio, 18 químio, porque você vai, né? Aquilo vai fazer tudo. Essa é a chance de cura. É o protocolo completo. E uma outra pergunta das pacientes. Mas o meu tumor sumiu, eu preciso operar? Sim, precisa operar. O tratamento curativo é a cirurgia. Tem que retirar de todo jeito. Precisa, porque a gente só tem certeza depois que retira, para ver se não sobrou nenhuma célula ali. Isso, como ele era pequenininho, eles colocaram um chipzinho tumoral, que é um clipe, né? Clipe. E aí o tumor sumiu. Então, aquela região onde ficou é um metalzinho. Aquele metalzinho que ficou ali, na cirurgia eles tiram aquele pedaço, né? Um pedaço, analisa, aí não tem célula nenhuma, tá tudo bem, tá curado. Então fez isso e por prevenção ainda tirou os gânglios, né? Que a gente tem aqueles gânglios aqui subaxilar. E acho que tirou 3, que se chamam sentinelas. Aí eles fizeram o exame, aí tiraram acho que mais 5 de cada lado preventivo. E era para tirar só um quadrante. Mas aí nós optamos, o médico conversou comigo bastante, por ser uma coisa que ninguém quer passar no futuro. Então eu fiz a remoção das 2 mamas total, até da saudável. E hoje eu uso uma prótese, né? Pus silicone, 1 mês ou 2 depois. E ficou tudo bem. Que bom, graças a Deus. Doutora, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Na verdade, é bom também você que está aí assistindo lembrar que, além do SUS, né, do lugar onde você se trata, onde você pode marcar a sua mamografia, se você conta só com a rede pública de atendimento, existem também as campanhas de muitas ONGs com as carretas. Tem mesmo, as que fazem mamografia. Exato. Assim. Então, super importante você ficar antenado. Inclusive, hoje, para quem está em São Paulo, tem uma ali no estádio do Morumbi, onde fica o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do São Paulo Futebol Clube. Então, ali tem hoje uma carreta fazendo mamografia. Então, a minha pergunta é, essa mamografia oferecida assim, dessa forma, que parece até um presente. Um drive-thru, né? Elas funcionam? Funcionam. Eu só não sei dizer como é que esses pacientes depois são encaminhados
com o resultado. Mas sim, funciona. Maravilha. Eu volto aqui já pra gente assistir juntas a matéria de relactação, tá bom? Vamos lá comigo, gente. Vamos fazer o seguinte, conhecer a história da Mariana. A Mariana teve que fazer uma mastectomia, meninas, aos 28 anos. Você vê, a gente tá falando de idade, né? E um baque, porque ela tinha muitos sonhos, inclusive de amamentar. E ela conseguiu, a gente vai acompanhar essa história agora, tá bom? Pode rodar. Minha tia teve câncer de mama muito cedo. Ela tinha 30 anos quando ela descobriu. Então, eu sempre fiquei com medo. Acho que todas as mulheres da minha família passaram a ter esse receio, assim. Então, eu sempre busquei a prevenção disso. Então, eu sempre tive medo, não sabia se podia acontecer comigo ou não. Então, desde os 18 anos, eu fazia periodicamente os exames. Eu tive um sangramento pelo mamilo, que lavou a minha blusa, assim, de sangue. Era muito sangue. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Então, mandei mensagem de novo pro meu ginecologista. E ele falou, olha, vou no mastologista pra gente ver, mas eu vi que ele ficou meio preocupado. E no mesmo dia eu consegui uma consulta de encaixe no mastologista. Fiz tudo, fiz a biópsia e tal, e a biópsia saiu poucos dias depois, assim. E aí foi quando eu voltei nele e ele falou, Mari, é um câncer sim, é in situ. E aí depois disso eu confesso que eu não lembro de mais nada. E eles deram algumas opções alternativas. Então eu podia fazer só o quadrante, que é quando você tira só uma parte. E eu fiquei com receio, porque minha tia fez o quadrante e ela teve metástase logo depois. Então eu fiquei com muito receio de fazer o quadrante. E aí eles falaram, ó, dá pra você fazer o quadrante, mas vai ter que fazer radioterapia. E a rádio queima a pele, né? Então pode ser que necrose uma parte da pele, tem algumas opções. E a outra alternativa era tirar o seio direito e continuar com o esquerdo, porque o esquerdo não tinha nada até então. Mas o meu médico falou, vamos fazer um teste genético. Fiz o teste genético e, como eu imaginei, deu positivo para BRCA2, que é uma mutação genética que aumenta a probabilidade, comparado às pessoas que não têm, né? De ter câncer de ovário e câncer de mama. Eu acabei decidindo tirar as duas. Eu engravidei em 2022 e a minha filha nasceu agora esse ano, em dia 23 de março. Queria muito ser mãe, queria muito amamentar também. Então, aí veio aquele arrependimento, sabe? Ai, caramba, não vou amamentar, não devia ter feito cirurgia. Acho que eu pensei nisso algumas vezes. E eu via o meu maior medo era criar vínculo com o bebê, não amamentando, e como acalmar esse bebê, porque eu sou dentista e eu não queria dar chupeta pro bebê de jeito nenhum. Então eu pensava muito nisso, nossa, como eu vou acalmar meu filho na rua. Foi aí que a Mariana resolveu usar a relactação para amamentar Olivia. Ela explica como é o processo. Eu conecto uma sonda, né? Eu preparo a fórmula e conecto então uma sondinha. Eu uso a sonda número 4, que é nasogástrica. Não existe uma sonda específica para relactação. Então essa é a mais fininha que tem. Coloco essa sondinha, então o bebê faz a sucção e acaba levando o leite do recipiente para a boca. O objetivo era por 6 meses só, porque eu falei, nossa, no começo é trabalhoso demais, né? Então eu pensava, nossa, eu não vou conseguir fazer isso por muito tempo. Então eu passei a ter metas diárias, né? Tipo, não, amanhã eu vou conseguir, então era um dia de cada vez. E hoje ela vai fazer 7 meses e a gente ainda faz a relactação. Não, por enquanto é muito prazeroso pra mim, acho que pra ela também, né? E eu vou continuar, tá? Quando ela quiser. Não é sempre que eu tenho que fazer a relactação, né? Então, se eu tô na rua, eu já sei que ela mamou há 1 hora, por exemplo, eu só coloco ela no seio, ela dorme, então é muito, muito legal, assim. Era exatamente o que eu queria ter vivido com ela, então tá perfeito. Coisa mais linda, né? Esse momento é único, que bom que ela conseguiu realizar esse sonho, é uma delícia. Aliás, também quero falar para você, mamãe, que de repente você não está conseguindo amamentar ou não conseguiu, se cobre não, pega leve com você mesmo, a gente só faz aquilo que a gente dá conta de fazer e tá tudo bem, não tem regra, tá bom? O importante é a gente tentar manter sempre o equilíbrio. Saúde não dá para separar, não existe saúde física sem saúde mental, espiritual, é tudo junto, então cuida de você. Agora, doutora, você coordena
seria o quê? Um centro de diagnóstico online? Como é que eu posso chamar? Chama Rede Carinho. Eu coordeno uma rede, que é uma plataforma, a gente usa uma plataforma para auxiliar as pacientes, as pessoas que estão com suspeita de câncer, autossuspeita, para agilizar, facilitar todo esse processo do diagnóstico. Então, é uma plataforma, a gente atende todos os pacientes, não precisa ser necessariamente câncer de mama. E uma enfermeira navegadora, ela faz essa classificação para saber se tem autossuspeita de câncer ou não e agiliza esse processo de consulta com mastologista, com oncologista, se a paciente precisa fazer uma mamografia, se precisa fazer uma biópsia, agiliza isso, porque às vezes esses pacientes, eles ficam meio perdidos. Para onde que eu vou? Mas quem que é o masto? Às vezes tem pacientes que não conhecem o que é o mastologista. Então, onde que eu vou fazer? Será que aquele centro está priorizando aquele exame? Então, a gente faz todo esse trabalho. Ele está concentrado em São José dos Campos, mas a gente acaba auxiliando na informação no resto do país. Perfeito. A gente viu na matéria, e me chamou a atenção também, a preocupação em desenvolver, de repente, um câncer de ovário. Como é que é isso? O câncer de ovário, ele não tem exames de rastreamento. É que essa paciente, ela tinha uma mutação que configurava uma síndrome hereditária, que a gente chama mama-ovário, que a chance dela ter câncer de ovário é grande. É igual a Angelina Jolie. É a mesma síndrome, né? Ela tem uma mutação, então ela tem grande chance de ter câncer de mama e também de ovário. Por isso que faz a retirada das 2 mamas e depois dos 2 ovários. Então, o câncer de ovário a gente nunca vai conseguir descobrir precocemente? É difícil. Os ginecologistas, eles acabam pedindo pra gente, todo ano, ultrassom transvaginal. Você acaba tendo aí uma suspeita, mas ele não é um câncer que a gente faz rastreamento, como câncer de mama, como câncer de próstata, o de cólon, o de pulmão para aqueles pacientes tabagistas. Esses a gente tem bem documentado, câncer de ovário não. Perfeito. Queria dar uns minutinhos para um recado final. Vou começar com a Alessandra, depois quero um recado final seu, doutora Ayla. A mensagem que eu quero passar agora mudou a vida, né? Mudou a cabeça, mudou a mente, a gente acredita em Deus, mas é muito mais enfatizado isso, porque hoje eu tenho uma palavra que chama fé, que ela tem vários sinônimos para mim, que pode ser para você. Resiliência, coragem, força, propósito. E a fé, ela move tudo. Então, a gente que sente uma doença na pele, a gente se aproxima muito mais de Deus. Então, não precisa se aproximar na doença, aproxima de Deus antes. Prepara o corpo, a mente, deixa que Deus trabalhe, porque no fim tudo dá certo. Perfeito. Parabéns, Obrigada. Força e muita saúde, tá bom? Obrigada. Doutora Ayla. Bom, eu vou falar o seguinte para os pacientes. Diagnóstico precoce é importante para a gente alcançar a cura. Mas vamos lembrar de prevenção. E a prevenção é o quê? É mudança de estilo de vida. Então, é atividade física regular, é boa dieta, bom sono. Então, tudo isso que a gente está vendo que está aumentando o risco de câncer por conta dos maus hábitos, a gente deve pensar em prevenção de câncer. E se ele aparecer, devemos tratar adequadamente e convido a todos a conhecerem a Rede Carinho para a gente auxiliar nesse processo. Perfeito. Quando a gente fala de bons hábitos, eu gosto de lembrar, principalmente as mais jovens que estão aí aderindo a esses cigarros eletrônicos, que eles são extremamente nocivos. Abandona isso se você anda brincando disso. E altamente viciante, por isso que eu te falo, abandone o quanto antes, não é? E olha, a doutora Ayla Boxmuthi, ela tá no Ayla Muthi com 2 T's Oncologia, lá no Instagram. Siga, porque tem mais informações. Para você marcar e conhecer de perto o trabalho dela, o contato é o 11 50 52 5995 e Rede Carinho, né? Depois você entra lá na plataforma para conhecer. E a doutora Alessandra Oldani, que é cirurgiã dentista, ela tá no dra.aleoldani, lá no Instagram também. Você pode conversar um pouquinho mais com ela. Muito obrigada, tudo de bom para vocês e até a próxima oportunidade. Foi uma alegria recebê-las, viu?
Lindo dia. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Muito obrigada e voltem sempre. Obrigada. Tá bom?